Vamos lá, gente. Ao contrário do que muita gente pensa, eu arrumar a geladeira de vacina não é igual eu arrumar a geladeira da minha casa. Para começar, gente, que não pode ter, em hipótese nenhuma, sua marmita dentro da geladeira de vacina, tá? Sua marmita, sua coquinha, sua água, seu medicamento que tem que ficar na geladeira, não pode. Na geladeira de imunológico somente é permitido as vacinas, tá? Não pode nada que seja diferente de vacinas, com algumas exceções, mas isso não inclui alimentos, nem refrigerante, nem nada, tá? Então o que acontece? Quando a geladeira chega pra gente, o que a gente faz? A gente retira todas as gavetas plásticas e suportes que existam na parte interna da porta da geladeira, tá? E no lugar da gaveta grande, aquela que fica lá embaixo, a gente preenche com garrafa cheia de água com corante, as garrafas coloridas, tá? Bem vedadas, tá bom? Bem, tem que estar bem fechado para não vazar. A garrafa, ela ajuda a conservar a temperatura fria caso ocorra, né, alguma coisa, alguma interrupção de energia, alguma coisa que não seja possível de se corrigir rapidamente, tá? Claro que quando ocorre essas perdas de energia durante um período, né, um período amplo, essas vacinas elas são realocadas para onde? Para as caixas de isopor, esse tipo de coisa, caso a geladeira dê problema, esse tipo de coisa. O importante é que a vacina não pode perder aquela temperatura que a gente já viu, tá bom? No congelador, que fica lá em cima, a gente coloca gelo reciclável na posição vertical, tá? A primeira prateleira. Essa primeira prateleira é onde o resfriamento é mais intenso, né? Que são as prateleiras que ficam ali próximas ao congelador. Nessa primeira prateleira, a gente vai colocar as vacinas que podem ser submetidas a uma temperatura negativa. Por exemplo, a vacina de pólio, sarampo, febre amarela, rubéola, a tríplice viral, tá? Dispostas em bandejas perfuradas para permitir a circulação do ar. Isso é muito importante. Na segunda prateleira, a gente vai colocar as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas, como por exemplo a DT, a DTP, a hepatite B, aquela a IB, né? A influenza, a TT e a BCG. Também em bandejas perfuradas, tá? Ou não, mas o ideal é que fosse, tá? No caso, só se for a embalagem própria do laboratório produtor, tá? Na segunda prateleira também, no centro, a gente vai colocar o termômetro de máxima e mínima na posição vertical. Por que eu grifei? Porque nem todos os locais têm aquele termômetro que a gente pode visualizar do lado de fora da geladeira. Então eu disponibilizei para vocês nas referências bibliográficas um vídeo aonde mostra o termômetro dentro da geladeira, tá? Que daí para fazer a verificação você precisa abrir a geladeira. Na terceira prateleira, a gente vai colocar os diluentes, tá? Soro, caixa com vacina, vacinas conservadas, né? O nosso estoque, tudo na temperatura entre 2 e 8 graus, tá? Tendo cuidado de permitir a circulação do ar entre as mesmas e entre as paredes da geladeira. Então a gente coloca esses itens na última. Por quê? Porque a gente entende que são as prateleiras que vão receber menos frio, mas não pode ultrapassar ali os 8 graus Celsius, ok? Aí, como que funciona o nosso trabalho no início do dia e no final do dia? Por que eu pus o fim do dia primeiro? Porque o final do dia, ele tem muito mais funções do que no início. Se você organiza bem a sua sala de vacina no final do dia, no início do dia fica muito mais fácil de você trabalhar, tá? Então, o que você tem que fazer no final do seu dia? Separar as fichas de controle para a busca ativa, arquivar as fichas de controle, desprezar as vacinas com prazo de validade vencido, guardar os imunológicos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tira os imunológicos e coloca na caixa de isopor? Então a gente precisa guardar eles de volta. Verificar e anotar a temperatura do refrigerador. Retornar as bobinas de gelo para o congelador. Por quê? Porque a caixa de isopor, onde a gente armazena as vacinas que vão ser aplicadas durante o dia, a gente acaba colocando, né, gelo lá dentro. Então a gente volta, porque senão aquele gelo dentro da caixinha lá, né? Lavar as caixas térmicas, enxugá-las e guardá-las em local protegido, guardar o material e realizar a limpeza da sala, tá? Aí no início do dia você vai realizar a limpeza. Ah, professora, mas eu já limpei no dia anterior. Não interessa, vai limpar no outro dia também, tá? No início dos trabalhos.
a verificação e a anotação da temperatura no refrigerador, verificar o prazo de validade das vacinas, retirar e arrumar nas caixas térmicas os imunológicos que vão ser utilizados naquele dia. Gente, lembrem o seguinte, essa questão aqui, ó, de guardar, de retornar as bobinas de gelo, tudo isso aqui você precisa verificar o padrão da sua unidade, como que na sua unidade funciona, como que é ali os trabalhos. Ali é bobina, não é? Ali é gelox, não é? O que que é? Como que funciona na sua unidade, tá? Então isso precisa ser verificado com o seu local de trabalho, ok? Aqui tem as referências para vocês estarem verificando tudo o que eu falei, tá? E a gente já volta para o finalzinho da aula.